Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre a configuração do mercado cambial brasileiro. Nós já começamos a falar sobre o mercado de câmbio em aulas anteriores, e agora a gente vai falar mais um pouco sobre isso para facilitar o entendimento de vocês sobre o assunto. O mercado de câmbio dos diversos países, ele não é necessariamente padronizado, ou seja, o mercado de câmbio brasileiro, ele não segue exatamente a mesma estrutura ou mesmas normas de outros países, tá? Nenhum país precisa ter essa padronização ou regulamentação igual do mercado de câmbio. Então, cada mercado de câmbio de cada país ele vai atender às necessidades daquele país, da economia daquele país, e aquele país precisa para fazer as suas operações de câmbio de forma adequada, né, que melhor atenda às suas necessidades. E a nossa aula é sobre o mercado cambial brasileiro. Existem dois tipos de câmbio, de fato, operando no Brasil, né? É o câmbio oficial e o câmbio paralelo. O câmbio oficial é regulado pelo Banco Central, que é a instituição financeira que regula todo o sistema financeiro nacional, né? E é com ele que ocorrem as transações, as operações que são autorizadas pelo Banco Central, né? E é nele que operam, é com ele que operam as instituições que são autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio. Então, com o câmbio oficial, são feitas as transações de comércio exterior, importação e exportação, empréstimos a residentes, né, pessoas que residem no país, pagamentos e recebimentos internacionais, investimentos internacionais também, tá bom? E o câmbio paralelo, embora ele exista de fato, ele não é reconhecido pelos órgãos normativos do sistema cambial, né? Ou seja, ele não é autorizado e ele é ilegal, né? Por muito tempo a gente também chamou esse mercado de câmbio paralelo de mercado negro, né? Hoje em dia a gente não utiliza mais essa expressão. Mas esse câmbio paralelo, ele é utilizado por pessoas que não são autorizadas pelo Banco Central a operar com o mercado de câmbio, né? Ele é utilizado em operações onde esse dinheiro não é declarado, onde ele tem uma fonte duvidosa, tá bom? Então, ele existe, mas ele não é autorizado pelo Banco Central, mas assim, não há tanto como impedir que ele ocorra. Por isso que ele é, digamos assim, aceitável, né? Embora seja ilegal. E as políticas cambiais brasileiras? No Brasil já foram adotados alguns tipos de regime de câmbio. Primeiramente, o câmbio fixo. O que é o câmbio fixo? Nós vimos nas aulas passadas que a taxa de câmbio, né, ela é o preço da moeda estrangeira em moeda nacional. Né? Por exemplo, a taxa de câmbio do dólar, 5,46, por um exemplo. Não é? Isso significa que o dólar vale R$ 5,46. Para eu adquirir um dólar, eu tenho que gastar R$ 5,46. Tá? Essa é a taxa de câmbio, o preço da moeda estrangeira em moeda nacional. E o câmbio é esse mercado de moedas, não é? Então, o regime de câmbio fixo era quando a taxa de câmbio era estipulada pelo governo, né, pelos órgãos competentes, para atender a necessidade do país. Né? Você estabelecia o câmbio que você achava através de estudos, dos seus interesses, dos interesses nacionais, o câmbio que era o ideal para o país e o governo tinha que manter aquele câmbio. Depois passou para o regime de bandas cambiais. Bandas cambiais é quando você estabelece um limite máximo e um limite mínimo para a taxa de câmbio. Por exemplo, o governo estabelece que o limite máximo, né, para a taxa de câmbio
R$ 6. Então, o dólar não pode passar de R$ 6. E o limite mínimo é R$ 4. Então, ele não pode cair abaixo de R$ 4. Para isso, para ele tanto não aumentar além de 6, nem cair abaixo de 4, o governo também interfere para manter o valor do dólar, né, ou da moeda estrangeira, dentro dos limites dessas bandas cambiais que foram estabelecidas. E, por fim, nós temos o câmbio flutuante, que é o regime cambial que é utilizado hoje em dia. Quer dizer que, não, teoricamente, não há uma interferência do governo no preço da moeda. A moeda flutua livremente de acordo com o preço que é estabelecido no mercado. Tá? Como assim o preço que é estabelecido no mercado? Os preços, eles são, em grande parte, estabelecidos através da oferta e da demanda pelo determinado produto, né? Como aqui o produto, a mercadoria, é a moeda estrangeira, o preço dessa moeda estrangeira é estabelecido através da demanda e oferta dessa moeda estrangeira, ou seja, quanto tem disponível de dólar, vamos falar do dólar, dentro do mercado nacional, dentro do Brasil, né? Tem muito dólar, ou seja, uma oferta grande de dólar e poucas pessoas querendo comprar dólar, ou seja, uma demanda pequena de dólar, o que vai acontecer? Se você tem uma grande oferta de um produto e uma demanda pequena, o preço desse produto tende a diminuir, porque tem muito produto disponível e tem pouca gente comprando. Então, o preço desse produto cai. Isso a gente pode falar de qualquer produto, né? Ao contrário, se tem uma demanda pequena desse produto, no caso do dólar, tem pouco dólar disponível no país e tem muita gente interessada, precisando comprar dólar, o que vai acontecer? Pouco produto, muitas pessoas interessadas em comprar esse produto, o preço aumenta, né? Então, o preço ser estabelecido pelo mercado, né, o câmbio flutuar livremente é isso. É o preço da taxa de câmbio ser definido justamente pela essa interação entre oferta de moeda estrangeira e demanda por moeda estrangeira. Mas, na prática, o que ocorre é um regime de câmbio flutuante sujo, como é chamado. Por quê? Porque ele não é totalmente determinado pelas forças do mercado, de oferta e demanda. O governo ele tende a interferir um pouco, caso a moeda suba muito, que vai prejudicar a economia, os interesses nacionais, ou então também ela se desvalorize demais, prejudicando também a economia do país. Aí como é que o governo interfere para manter o preço da moeda estrangeira nos limites aceitáveis? O governo ele pode comprar ou vender moeda estrangeira. Mais uma vez, se tem pouco dólar circulando na economia brasileira e tem muitas pessoas interessadas em adquirir essa moeda, o preço dela vai subir. Se o preço sobe demais, o governo tem interesse em fazer esse preço baixar, o que ele pode fazer? Ele vende dólares, né? Ele vendendo dólares, ele está colocando mais dólares em circulação na economia. Com mais dólares, que significa mais oferta de dólares. Então, esse preço pode baixar um pouco, porque agora a oferta não é tão pequena quanto antes. Pelo contrário, então, se tem muito dólar na economia e o preço está muito baixo, e que também acaba sendo prejudicial para a economia brasileira, o que acontece? O governo compra dólares, assim ele vai estar retirando dólares de circulação, quando ele compra esses dólares, e assim reduzindo um pouco a oferta de dólar em relação à demanda, o que vai também fazer o preço do dólar subir um pouco, tá bom? Então você pode pensar, mas professora, o dólar baixo não vai ser bom? Por que o governo vai tirar dólares da economia para fazer a oferta diminuir, então o preço aumentar? Porque não é tão simples assim, tá bom? Nem sempre o dólar baixo
ele é totalmente bom, inclusive para alguns setores da economia. Assim como o dólar alto, o dólar alto, ele não é totalmente ruim, porque tem alguns setores da economia que se beneficiam com a alta do dólar. Tá bom? Então, como o câmbio afeta a economia brasileira? Como o câmbio afeta as exportações? Se o dólar está alto, como está agora, não é? Ele acaba sendo benéfico para as exportações, para os exportadores brasileiros. Por quê? Porque a mercadoria brasileira fica mais barata no exterior, tá? Isso acaba melhorando a competitividade do exportador brasileiro no mercado externo. Então, geralmente, o câmbio alto, né, a taxa de câmbio valorizada, ela acaba sendo benéfica para o exportador nacional. Vai ter essa mercadoria com preço muito mais competitivo lá no exterior, tá? Em relação às importações, prejudica as importações. Por quê? Se o dólar está alto, encarece muito a compra desse produto no exterior. Então, acaba prejudicando o importador, tá certo? Então, nunca vai ser totalmente simples verificar qual é a taxa de câmbio ideal, né? Porque tem que ser uma taxa que tanto favorece o exportador quanto o importador, né? Então, não é tão simples assim você dizer que o dólar alto é totalmente ruim ou que o dólar muito desvalorizado também é totalmente bom, tá certo? Porque se o dólar for desvalorizado, ou seja, a moeda brasileira, o real, for valorizado frente ao dólar, isso vai prejudicar as exportações brasileiras, porque os produtos brasileiros vão ficar mais caros no exterior. Então, os compradores internacionais vão preferir buscar produtos de outros países que estão mais baratos para eles, certo? Em relação às contas nacionais, a dívida externa brasileira é em dólar. Então, toda vez que o dólar aumenta em relação ao real, a dívida brasileira também cresce, tá? Por isso que o aumento da taxa de câmbio também é muito prejudicial às contas nacionais, porque faz a dívida pública aumentar. Em relação à balança comercial, ela vai mostrar a relação entre exportação e importação. Quando um país exporta mais do que importa, ou seja, ele vende mais para fora do que ele compra de fora, a balança comercial vai ser positiva, né? Vai ter um superávit. E se for o contrário, o Brasil, o país, mais compra de fora do que vende para fora, a balança comercial vai ser negativa. Então, vai ter um déficit na balança comercial. E o câmbio também afeta nesse sentido. No caso, o câmbio alto, como ele favorece as exportações e desfavorece as importações, tende a deixar a balança comercial positiva, né? E quanto ao mercado interno, o câmbio, olha só, embora ele seja uma relação da moeda estrangeira com a moeda brasileira, ele também afeta o câmbio, o mercado interno, desculpa, não afeta só exportadores e importadores. Por que afeta o mercado interno? Mais uma vez, se o câmbio está alto, favorecendo então as exportações, e a moeda brasileira está desvalorizada, compensa, às vezes, muito mais o produtor brasileiro vender o seu produto para o exterior do que vender aqui no mercado nacional. Isso pode acabar aumentando os preços internos, porque se a mercadoria está indo mais para o exterior, o que acontece? Está ficando uma oferta pequena de mercadorias no Brasil. Quando a oferta é pequena e a demanda por esses produtos é grande, o que acontece? O preço desses produtos aumenta, tá certo? Então, isso pode acabar prejudicando
o consumidor interno, o consumidor nacional, porque ele vai ter que comprar produtos a um preço mais alto. Intervenientes do mercado cambial brasileiro, né? Quem são os participantes do mercado cambial brasileiro? O Banco Central do Brasil, que é a autoridade máxima, né, que regula, que fiscaliza, que autoriza o funcionamento das instituições. O Banco Central do Brasil é a autoridade máxima do sistema financeiro nacional como um todo, né? Como o mercado cambial faz parte do sistema financeiro nacional, ele acaba também sendo regulado pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, ele também tem que colocar em prática, aplicar as decisões econômicas tomadas pelo Conselho Monetário Nacional, né? É justamente o Conselho Monetário Nacional que vai dizer que o câmbio precisa estar dentro da meta. É justamente o Conselho Monetário Nacional que vai estabelecer a meta da taxa de câmbio que o Banco Central vai ter que buscar, né? Naquela questão que nós já falamos, através da compra e da venda de dólares para aumentar ou diminuir a oferta de dólares no Brasil e assim influenciar o preço dessa moeda. E já o Conselho Monetário Nacional, que é responsável por formular essas políticas econômicas, né, tanto relacionadas a câmbio quanto a outros setores da economia, ele é formado pelo ministro da Economia, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda, que eles se reúnem regularmente para definir essas metas e as políticas econômicas que devem ser buscadas pelo Banco Central. E nós temos as instituições autorizadas a funcionar no mercado cambial, que são autorizadas pelo Banco Central, como nós já falamos, né? Temos os bancos múltiplos, bancos comerciais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Banco de Investimento, o Banco Decoval, as casas de câmbio, perdão, que são aquelas casas que instituições que quando você vai viajar para o exterior e você precisa comprar dólares ou euros, peso argentino, né? Dependendo do país para onde você vai até uma casa de câmbio para fazer a compra dessa moeda. Temos como exemplo a Capital Câmbio, que funciona também aqui em São Luís. As corretoras de investimentos, como a XP Investimentos, então são diversas instituições autorizadas pelo Banco Central a operar no mercado de câmbio, né? Mercado que mexe com moeda estrangeira. E, mais uma vez, as instituições ou pessoas ou operações que não são autorizadas pelo Banco Central a operar, elas funcionam no mercado paralelo, né? Que é o mercado ilegal de moeda estrangeira. Tá bom? Espero que isso tenha acrescentado os conhecimentos que já foram repassados na aula anterior, na aula introdutória sobre o mercado cambial, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido mais. E nós nos encontramos novamente em breve, tá certo, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima.